Como que fala? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Prazer, boa noite. Parabéns para todos que ficaram até agora. Eu sou o professor Marcos de Gonzac, sou biomédico geneticista, atuando em genética já faz mais de 20 anos, tanto pelo SUS como na rede particular, e sou professor de genética médica também há mais de 20 anos. E agradeço o convite da organização, e eu, junto com a professora Thais, vamos falar um pouquinho sobre a variabilidade genética e a variabilidade clínica dentro do autismo. Quando a gente fala de genética, eu sei que muitos de vocês ficam preocupados. Esse horário da noite, um assunto às vezes um pouquinho técnico, mas a gente vai tentar colocar de uma forma um pouquinho mais leve. Quando a gente fala de variabilidade genética, é extremamente complicado porque até 200 anos atrás, mal se sabia praticamente nada de genética. Quando a gente fala assim, um casal vai ter um filho, de quem que é o filho? Até 200 anos atrás, para a teoria do homúnculo, se acreditava que o filho era filho somente do homem. Porque dentro do espermatozoide tinha um pequeno homem, um homúnculo. Logo, o filho seria somente do homem, que só o homem teria a capacidade de gerar vida. Mas se a criança dava algum problema, a culpa era da mulher, porque ela incubou mal o filho. E, na verdade, hoje a gente sabe que todos nós somos mais filhos da mãe do que filhos do pai, porque o DNA mitocondrial ele é cedido somente pela mãe. Rapidamente a genética foi evoluindo e hoje a gente tem alguns paradigmas que são diferentes. Se a gente voltar 100 anos atrás, nem se sabia que nós tínhamos DNA. Se a gente voltar a 40 anos atrás, 30 anos atrás, nós tivemos os primeiros avanços dentro da genética com conceitos de DNA. E um grande marco que aconteceu de 90 até 2000 foi o projeto Genoma Humano. No projeto Genoma Humano, o que aconteceu? Pela primeira vez, um projeto grande, desafiador, foi sequenciar todo o nosso genoma, para tentar entender exatamente quais que são os nossos genes, onde eles estão, quantos genes nós temos. E esse projeto ele revelou algumas coisas que são interessantes. Primeiro, dos nossos 46 cromossomos, nós temos mais de 20 mil genes, distribuídos em mais de 6 bilhões de nucleotídeos, mas esse projeto de genoma apresentou uma problemática, porque era um genoma chamado de genoma de referência. A gente colocou uma pessoa só, um único genoma para representar todos nós, seres humanos. E eu pergunto, quem aqui de nós poderia ser o representante da variabilidade genética da nossa população? Será que eu poderia ser? Será que a minha genética poderia apresentar todos nós seres humanos? E obviamente que eles perceberam que não. Eu sou diferente de cada um de vocês. E aí surgiu um novo desafio de criar o que a gente chama de projeto 1000 genomas, para tentar entender essa variabilidade biológica que existe em todos nós. O projeto 1000 genoma, que terminou há pouco mais de 15 anos, uns 20 anos, ele identificou uma variabilidade intrínseca, só que ele fez um projeto de 1000 pessoas. Será que 1000 pessoas conseguiriam representar a nossa variabilidade? O que nós somos? Provavelmente não. E uma coisa mais interessante, e gerou uma visão estratégica para vários países, porque perceberam que conhecer a genética da população é muito importante para entender das doenças, das condições, dos transtornos, de tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós podemos ter. E aí, rapidamente, a Inglaterra falou, vamos sequenciar 100 mil genomas. Os Estados Unidos, para não ficar para trás, vamos sequenciar 1 milhão de genomas. E a China, para não ficar para trás, prometeu até 2030 sequenciar 1 bilhão de genomas. População da China inteira. E nós no Brasil não ficamos para trás. O que aconteceu aqui no Brasil? O Genoma SUS, que é um macroempreendimento público, tá, junto com o Genoma Raros, também fez o desafio de sequenciar genomas de pessoas. Não sei se alguém aqui já participou de um projeto do Genoma SUS, mas olha que coisa interessante. Uma iniciativa nossa brasileira, com relativamente pouco recurso, quando a gente compara com outros grupos internacionais, a gente já conseguiu identificar mais de 8 milhões de variantes em brasileiros. Quando a gente fala dessa variação,
e o Brasil tem uma característica que é muito importante, porque todos nós somos diferentes, e o brasileiro ele tem uma característica de uma variabilidade genética muito grande. Nós somos muito misturados. E hoje, quando a gente contempla essa variação, a gente tem mais de 155 milhões de variantes conhecidas. Mas qual que é o impacto disso na prática? Então vamos pensar aqui, ó. Todos nós somos iguais? Todo mundo olhando para o colega do lado, que é bom que mexe o pescoço um pouquinho. Essa pessoa que está do seu lado é igual a você? Tem características que são diferentes. Cor de olho, cor de pele, tamanho. Só que quando a gente analisa as características e entendendo a variabilidade genética, eu consigo perceber algumas coisas que são interessantes. Porque eu sei que muitas das nossas características vêm da nossa genética. E hoje a gente consegue pontuar isso aí através de um exame genético. E quando a gente fala dentro da genética clássica, né, lá no ensino médio, até na faculdade, a gente pergunta algumas características. Por exemplo, quem consegue enrolar a língua, que é uma característica genética? Quem que consegue fazer uma linha, um padrão circular? Levanta a mão só para eu ver. Quem não consegue? Pergunto, quem aqui é normal? Quem consegue ou quem não consegue enrolar a língua? E aí? Todos nós somos normais. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas dentro dessa variação, e isso é genética, existem pessoas que conseguem enrolar, por exemplo, em trevo. Alguém aqui consegue enrolar a língua em trevo? Consegue? Pode falar, consegue também. Isso aqui são variantes genéticas raras. Tá vendo? Nós temos pessoas raras aqui também. E olha que coisa interessante. Todos nós somos diferentes, só que às vezes a gente não consegue perceber essas diferenças. Tá? Gente que enrola, gente que não consegue enrolar e gente que consegue enrolar a língua em trevo. São pequenas variações genéticas. Tem algumas coisas, por exemplo, isso aqui ficou famoso há algum tempo atrás, sobre a nossa capacidade de enxergar cores. Quem aqui está enxergando esse vestido branco e dourado? Alguém está enxergando uma outra cor que não seja branco e dourado? Azul e preto? Quem está enxergando azul e preto? Azul e verde? Sim, então nós temos o mais raro ainda. Pessoal, vejam bem que coisa interessante. Azul e preto também? Aí eu pergunto, todo mundo para cá, para cá, para cá, para cá. Todo mundo aqui está enxergando a mesma projeção na tela? A imagem é a mesma para todos nós. Mas será que nós enxergamos o mundo da mesma forma? Não. Eu acho estranho que está enxergando azul e preto. Qual que é a cor real desse vestido? Branco e dourado. Por que esse vestido é branco e dourado? Porque eu estou enxergando branco e dourado. Vocês estão vendo que a minha verdade biológica pode não ser a verdade biológica de todo mundo? E nós somos geneticamente diferentes. E está tudo certo. Quem enxerga preto e azul, quem enxerga branco e dourado, quem enxerga azul, verde e dourado, não sei. Está tudo certo. Todos nós somos geneticamente diferentes. E isso são pequenas variações genéticas que a gente consegue pontuar. E dentro dessas variações, aquilo que muitas coisas a gente consegue qualificar, a gente consegue quantificar. Dentro dessas variações, tem variações que são sutis, conseguem não enrolar a língua, que a gente não vê um impacto clínico, mas algumas outras alterações a gente consegue perceber um impacto clínico, que pode afetar ou não a qualidade de vida da pessoa. Isso é genético? Polidactilia é genético? Sim. Um padrão de herança definido, penetrância reduzida, já é muito bem estabelecido, herança autossômica dominante, tudo bem estabelecido. Um grande desafio, quando a gente fala de condições genéticas, são algumas situações, por exemplo, quando a gente fala de uma condição genética que é multifatorial, complexa e espectral, igual ao autismo. Porque quando eu sei o gene que eu estou investigando, é muito fácil. Chegou lá com dysplasia, eu sei tranquilo. Mas quando não é somente um gene, não é somente uma condição, tudo se torna mais complicado. E do autismo, como que a gente vai inferir isso? Quando a gente fala de TEA, a gente fala de um transtorno, de uma condição espectral,
tá? Pelo DSM muito bem definido, em cima de comunicação social, condições de comportamento, mas o TEA ele é muitas vezes muito mais do que isso, em termos genéticos e em termos clínicos. Quase, em inúmeras situações, né, de centenas e centenas de famílias que a gente atende, a gente vê que tem o TEA, só que além do TEA a gente vê que existem outras condições. Então tem uma condição alimentar, de subsono, tem convulsão, tem ansiedade, tem TDAH. Será que isso aqui também tem uma base genética? Ou será que é só o ambiente? Será que o que nós somos é somente condicionado pelo nosso ambiente, somente condicionado pelos nossos genes? Como que se dá essa interação? Isso, obviamente, se torna uma coisa extremamente complexa. Dentro do TEA, tá, pelos FARI, que é um banco de dados da Fundação Simons, nós temos mais de 1.260 genes associados ao autismo. Em todos os nossos cromossomos, tem genes conhecidos associados ao autismo. Todos eles. E cada um desses genes pode ter um peso diferente quando a gente fala de TEA. Qual que é esse peso? Aí depende de várias sistemáticas de classificação. Pela Fundação Simons, pelos FARI, a gente coloca genes que têm um peso 1, que tem uma evidência científica elevada e geralmente uma correlação muito forte, peso 2, peso 3, que tem algumas evidências científicas, e aquela categoria de genes sindrômicos. São genes que, além do autismo, vão cursar com uma síndrome genética conhecida, síndrome X frágil, Phelan-McDermid e várias outras. E quando a gente tenta investigar essa intercorrelação de genes, é extremamente complicado. Por quê? Porque cada gene atua numa via diferente, em um momento diferente da vida. São genes, às vezes, ativados durante o neurodesenvolvimento, são genes associados à plasticidade neuronal, genes associados à poda neuronal. E como que a gente vai ver toda essa integração? E mais do que isso, quando a gente identifica um gene alterado, a gente sabe que esse gene pode ter uma correlação com o autismo, mas esse gene, dependendo do tipo dele, ele pode ter correlação com várias condições dentro de uma síndrome ou somente num fenótipo isolado. Como, por exemplo, genes que cursam com autismo, esquizofrenia e epilepsia, tem vários. E às vezes quando a gente pega um paciente que tem TEA, e a gente vê, por exemplo, que ele tem uma neurexina 1 alterada, a gente sabe que além do TEA, ele tem um risco cardiológico, um risco de convulsão. E esse manejo ele precisa ser feito, esse conhecimento ele precisa ser bem estabelecido. E mais do que conhecer o gene, vejam bem o problema. Além de conhecer o gene, cada gene alterado pode ser uma variante diferente. Então você pega um paciente, você identifica um gene alterado e não é só o gene. Isso aqui, por exemplo, é do ClinVar, que é do SHANK3, Phelan-McDermid. Só no SHANK3 existem 1.422 variantes cadastradas. E às vezes o paciente se pega, tem uma variante que nem tem registro. Essa variante ela vai ter consequência clínica, cada variante pode ter uma consequência clínica diferente. Então é identificar o gene e dentro do gene saber a consequência dessa variante. É um gene hiperativo, hipoativo. E na prática vai acontecer mais um problema. Quando a gente diferencia todos nós, cada um de vocês aqui, vocês são geneticamente diferentes. Mas vocês são geneticamente diferentes somente em um ponto? Não. Vocês são diferentes em vários aspectos. E no autismo é a mesma coisa. Muitas vezes a gente identifica um paciente um gene alterado, que vai cursar com uma condição sindrômica ou não, mas muitos pacientes, quando a gente avalia, tem 2 genes alterados, tem 5 genes alterados, às vezes tem uma dúzia de genes alterados. Observem bem, isso aqui, por exemplo, é um resultado de um paciente que tem uma deleção no cromossomo 6 e quando a gente avalia, uma dezena de genes alterados, que vai cursar com alterações cardiológicas, hipotonia, problema de surdez, cardiomiopatia dilatada e uma condição sindrômica que é a síndrome de Moebius. Alguém aqui já ouviu falar da síndrome de Moebius? Não? Já? Síndrome de Moebius é uma síndrome genética rara. Essa criança aí, ela demorou 12 anos para fechar diagnóstico. Foi identificada uma condição sindrômica ao nascimento, passou, fez exame que não acaba mais, foi para fora do país fazer mais exames,
voltou e não fechava diagnóstico de nada. Sabia que tinha autismo com várias outras condições, mas não sabia exatamente o que ela tinha. E após fazer a avaliação, a gente consegue identificar. Por quê? Porque a gente não pode acreditar que a genética é uma coisa isolada. A genética é uma coisa que vem sempre interligada. E para finalizar, quando a gente fala de genética, tá? Já a professora Thais vai complementar. Quando a gente fala de genética, muitas pessoas perguntam: eu realmente preciso saber da genética? Porque o diagnóstico de autismo é clínico, fechou o diagnóstico. Será que eu preciso fazer uma avaliação genética? Eu preciso realmente saber? Toda vez que a gente tem uma condição que existe uma alteração clínica, que a família não consegue compreender, ou qualquer outra situação que você não consegue explicar, o paciente não está evoluindo, não está respondendo bem a tratamento, não está respondendo bem a terapia farmacológica, qualquer situação que você não consegue explicar, a resposta pode estar na genética. E como diria o próprio Sócrates, há mais de 2000 anos antes de Cristo, Noce ti ipsum, conhece-te a ti mesmo. Somente através do conhecimento, principalmente da nossa essência, que a gente vai conseguir realmente entender tudo que está acontecendo. Muito obrigado, a gente vai continuar agora com a doutora Thais. Obrigado a todos.